Olá, crianças, boa tarde. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos pegar uma estrada e vamos percorrer uma distância muito grande. E para isso, eu vou pedir que vocês fiquem atentos à placa de sinalização que marcam os quilômetros, para a gente saber quanto que a gente andou e quanto ainda falta para a gente chegar no nosso destino. Tá? Vocês costumam fazer isso quando viajam? Quando eu era criança, eu fazia isso. Olha só, aqui está andando por uma rodovia em Goiás. Gente, isso daqui é cerrado, o ecossistema de cerrado. Então, e é assim mesmo, a gente fica andando, é reto e cheio de altos e baixos. Ai, eu amo isso. Então, aqui, quando está escrito, aparece uma placa, GO 346, Rodovia de Goiás, número 346, GO 346. Bom, aqui, Cabeceiras, 62 quilômetros. Então, quando eu estiver na estrada, exatamente neste ponto aqui, falta para Cabeceiras, até chegar em Cabeceiras, faltam 62 quilômetros. E para chegar em Unai, faltam 118 quilômetros. Então, a partir deste ponto, para Unai, segue essa estrada reta, porque falta uns 118 quilômetros. Então, se vocês viram que a nossa medida na aula passada, nossa medida de comprimento era em metros e centímetro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora, nós vamos estudar quilômetro, que também mede o comprimento, mas mede distâncias maiores. Vamos lá. Então, vamos entender essa relação de quilômetro para metro. Gente, olha só. Quilômetro é maior do que metro. Metro a gente sabe que é mais ou menos isso daqui, né? Lembra da fitinha de vocês? Mais ou menos isso. Pois é. Agora, quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. Então, a distância de quilômetro seria separado em 1000 metros. Quando você vai fazer aí um passeio de bicicleta, fala, andou 1 quilômetro, você andou 1000 metros. Então, vamos lá. Geralmente, a gente vai usar essa medida de quilômetro quando a gente vai medir uma distância maior que 1000 metros. Então, se eu tenho lá 2000 metros, eu tenho de distância, eu tenho, na verdade, 2 quilômetros de distância. Fica muito mais fácil você fazer uma continha com 2 do que com 2000, né? Então, você pega os metros a partir de 1000 e transforma por quilômetro. Então, vamos na página 91. Página 91, vamos fazer a primeira atividade. Olha só, eu estou num ponto da estrada em que, a partir desse ponto, exatamente nesse ponto, faltam 9 quilômetros para chegar no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. O quilômetro é uma unidade muito usada para indicar grandes distâncias, como distâncias entre cidades. Se você já percorreu alguma estrada, provavelmente viu placas como essa daqui. A placa indica que do ponto onde está até a cidade do Rio de Janeiro são 9 quilômetros de distância. Se indicarmos essa mesma medida em metros, quantos metros seriam? Gente, eu tenho 9 quilômetros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, 9 vezes 1000 vai ser igual a quê? 9000. Vou recapitular com você. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se eu tenho 9 quilômetros, como que eu faço
para transformar isso em metros. Eu quero esse resultado em metros. É só eu multiplicar. 1000 vezes 9. 9 vezes 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. Ou seja, 9 quilômetros vai ser igual a 9.000 metros. Certinho? Você sabendo isso direitinho, você consegue fazer a conta até de cabeça. Tá? Então, fiquem atentos, porque é mesmo para a gente praticar essa continha de cabeça. Né? Não precisa. 9.000. Eu quero 2 quilômetros, 2.000 metros. Eu tenho 12 quilômetros, né? Vocês já estudaram, eu teria 12.000 metros. Então, agora, para a gente exercitar isso, complete as frases corretamente com as palavras de maior ou menor. Gente, vocês vão utilizar maior ou menor. Olha só, a distância entre as cidades de São Paulo e Cuiabá. Vamos ver no mapa? Olha só. Aqui, cadê a gente? Cadê São Paulo? Aqui está São Paulo. Ó, São Paulo está aqui. Cuiabá está lá no Mato Grosso. Olha só. Essa distância. E nem é reta, né? A gente sabe que a estrada é bem curva. Então, olha, eu estou vindo daqui até aqui, ó. São Paulo, Cuiabá, São Paulo. Essa distância aqui, o que vocês acham? É maior ou menor que 1 quilômetro? Lembra que o mapa, ele representa uma escala. Cada centímetro do mapa, esse daqui não tem escala ali, mas cada centímetro representa vários quilômetros. A frente do terreno de sua escola é menor ou maior que 1 quilômetro? Imagina ali, saiu na porta do prédio do colégio até a quadra. Vocês acham que essa distância é maior ou menor que 1 quilômetro? Será que ali tem 1.000 metros? A altura de um prédio de 3 andares é maior ou menor que 1 quilômetro? A distância entre os estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais é maior ou menor que 1 quilômetro? Cadê? Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eu tenho aqui Rio Grande do Sul, tá aqui, e Minas Gerais tá aqui. Então, eu tenho as capitais. Porto Alegre até Belo Horizonte, olha só. Quantos? Será que é maior ou menor que 1 quilômetro? Então, agora, vamos para a próxima atividade. Olha só, gente. Essa estrutura aqui, ó, esse prédio é considerado o maior prédio do mundo. Vamos ler sobre ele. É o ano de 2017. O título de prédio mais alto do mundo era de Burj Khalifa, localizado na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. É uma torre impressionante, com 828 metros de altura. Gente, mais alto do mundo, 828 metros de altura. Isso é maior ou menor que 1 quilômetro? 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Então tem que ser menor. No entanto, a todo momento, novas torres são projetadas e construídas. Um desses projetos prevê a construção de um prédio chamado Kingdom Tower, na Arábia Saudita, com 1 quilômetro de altura. De acordo com essas informações, responda ao que se pede. A Torre Burj Khalifa tem mais ou menos que 1 quilômetro de altura. Calcule a diferença em metros da altura dessa torre em relação a 1 quilômetro. Então, se a torre tem menos de 1 quilômetro, qual é a diferença para 1 quilômetro? Você vai fazer uma continha aí, calculando a diferença, subtração. Melissa,
usavam uma tira de papel com 1 metro de comprimento. Aquela tirinha que vocês usaram na aula passada, para fazer algumas comparações nas aulas de matemática. Um dia ela ficou curiosa sobre quantas fitas iguais à dela precisaria emendar para chegar ao comprimento de 1 quilômetro. Afinal, quantas tiras deveriam ser emendadas? Então, quantas fitas ela precisa emendar para chegar até 1 quilômetro? Então, lembrando que a fitinha dela tinha 1 metro. Vamos lá. João e Camila são colegas de classe e todos os dias eles vão para a escola seguindo esse mapa. A escola, casa do João lá em azul e casa da Camila aqui embaixo. E a escola em rosa. E eles seguem exatamente esses caminhos. Só que cada quadra dessa, ó, cada quarteirão é um quadrado com 100 metros de lado. Então, gente, aqui tem 100 metros, 100 metros, 100 metros e 100 metros. Cada vez que ele percorre um ladinho desse, ele tem 100 metros. Olha só, desconsiderando a largura da rua, que a gente não sabe a medida da rua, você vai considerar somente o ladinho aqui. Desconsiderando a largura da rua, Camila percorre mais ou menos que 1 quilômetro. Vamos ver quantos quilômetros Camila percorre? Olha só, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100 quilômetros chegou na escola. Isso é maior ou menor que 1 quilômetro? Bom, agora vocês vão fazer quantos metros o João percorre a mais ou menos que 1 quilômetro. Então, você vai passando aqui, calculando qual a distância que o João percorre e vai calcular a diferença para 1 quilômetro. E no trajeto ida e volta, quantos metros Camila anda mais que João? Então, gente, vocês vão ter que calcular. Chegou aqui 1.000 e não me lembro mais. E aí, vocês vão fazer a volta. Faz a ida e a volta de João. Vocês podem pegar a medida de ida, multiplica por 2. E aí, calcula a diferença. Quero ver a estratégia que você vai utilizar. Gente, complete corretamente as equivalências entre medidas de metro e quilômetros. 2 quilômetros são quantos 1.000 metros? Simples assim. E agora a gente vai ver o que vó Clara, ela gosta de sair todos os dias e fazer sua caminhada. Ela caminha 5 voltas completas na quadra. Olha, cada ladinho dessa quadra tem 100 metros. Só que a vó Clara, ela caminha 5 vezes isso daqui, ó. Ela caminha, ela dá 5 voltas completas. A praça tem o formato de um quadrado, com lado medindo 100 metros. Após completar as 5 voltas, quanto que a vó Clara andou? Gente, terá percorrido. Então, olha só. Uma volta, 100, mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400. 400. Ela faz isso 5 vezes. Completando 2 voltas de 232 metros cada uma em certa praça, quantos metros faltarão para completar a distância de meio quilômetro? Gente, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Meio quilômetro é a metade disso, 1.000 dividido por 2. Quanto que é 1.000 dividido por 2? E aí, você vai fazer 2 voltas, 2 vezes isso daqui e calcula a diferença. Vamos no passo a passo? Dá para fazer, não dá? Agora que você já fez, calcule aí o resultado. Vamos lá. Olha só.
ele percorreu 232 duas vezes. Então, qual foi a distância percorrida? Quer dizer, percorrida não. Percorrida. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 464. Agora, gente, 1.000 quilômetros dividido por 2 vai dar o quê? 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Vai dar 0. Baixa um zerinho aqui, 0. Outro zerinho, 0. Então, 500 quilômetros. Ora, agora eu quero saber a diferença para completar, quanto falta para completar 500 quilômetros. Então, é aquela ideia de completar, subtração com ideia de completar. 500 menos 464. Quanto que isso vai dar? Olha só, eu vou ter que usar a dezena. Então, 10, que vai ficar, vou ter que também fazer o uso da centena. Então, vai ficar 9, porque eu já utilizei um aqui. E agora, aqui vai ficar 4. Então, vamos lá. 10 menos 4 vai dar 6. 9 menos 6, 3. 4 menos 4, 0. Então, para completar 500 metros ou meio quilômetro, faltam apenas 36 metros. Gente, é muito importante a gente desenvolver o cálculo mental. Às vezes a gente tem que tirar conclusões muito rápidas e não tem nem papel. Então, vamos aprender esse raciocínio mental? Olha só, na página 96, nós vamos exercitar exatamente isso. Fazer as continhas aqui, ó, pensando na continha aqui na cabeça, sem fazer a conta no papel. Então, vamos lá. Para isso... Calma aí um pouquinho. Olha só, para você fazer esse cálculo mental, você tem que ter em mente essa relação. 1 metro tem 100 centímetros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Pronto, fechou. 1 metro, 100 centímetros, 1 quilômetro, 1.000 metros. Então, vamos lá. Olha, Carla comprou meio metro de tecido para usar na confecção de uma peça de roupa. Então, o pedaço que comprou, tem quantos centímetros? Então, ele tem meio metro. 1 metro tem 100 centímetros. Metade disso é... Rafael está treinando nesse lugar lindo. Ele completou 3 voltas, correndo em volta de um lago, sendo que cada volta tem 2.000 metros de distância. Quantos quilômetros ele percorreu? Ó, pergunta em quilômetros, aqui está em metro. Olha só, 3 voltas vezes 2.000 metros é quantos quilômetros? Apenas 2 quilômetros. Então, se ele percorreu 3 voltas, 2 vezes 3 é igual a 6. Ele andou 6 quilômetros. Certo? Agora eu quero que vocês fixem aí nas próximas. Complete as operações com as medidas de comprimento, realizando o cálculo mental. Depois comente. Não vai dar para comentar. Então, você vai fazer aqui, ó, metro, tudo metro, ó. Então, você pode fazer a soma. 250 mais 250 mais 250 mais 250. Vai dar quanto aqui em metro? Aí, você vai dar esse resultado também em quilômetro. Transforme mentalmente. Escreva em centímetros as medidas dadas em metro. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. E agora faça as demais. Agora você vai escrever em metro as medidas dadas em centímetros. Faça o contrário. 200 metros tem 2 centímetros. E os demais? Pronto, gente. Era muito fácil. Então, coloquei umas situações problema com medidas de comprimento para vocês treinarem a
adição. Muito fácil, já está falando a conta que você vai fazer, é adição. Você pode utilizar quando conseguir o cálculo mental, quando não conseguir, você utiliza o cálculo no papel. Vou dar essa oportunidade para vocês. Então, vamos lá na página 99. Olha só. A professora Ana, de Educação Física, tinha que ser professora Dani, preparou uma atividade com seus alunos. De início, cada aluno deveria completar uma volta da quadra seguindo a linha indicada, que indica seu limite. O comprimento e a largura da quadra, que tem forma retangular, quer dizer, não tem todos os lados iguais, né? Dois lados são iguais, apenas os lados opostos são iguais. São mostrados a seguir. Olha só, 28 tem mais esse lado e esse lado. Quantos metros cada aluno deverá correr ao completar uma volta? Se você conseguir fazer mental, está valendo. Se não conseguir, faça a continha. Cássio mora em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Cássio mora aqui. E ele vai fazer uma viagem lá para Mossoró. Olha só, Natal, ele vai até Mossoró. Ele deverá seguir viagem até Fortaleza. Mossoró, depois ele vai para Fortaleza. Eu quero que você marque isso no mapa. Capital do Ceará, que fica a 237 quilômetros de Mossoró. Olha só, a distância de Natal até Mossoró, 276. A distância de Mossoró a Fortaleza, 237. Faça o que se pede. Trace no mapa qual caminho Cássio deverá seguir. Você vai marcar no mapa, faça uma linha marcando as duas distâncias. E calcule quantos quilômetros Cássio deverá percorrer de Natal até Fortaleza, passando por Mossoró. Então, ele vai seguir exatamente essas duas distâncias. E aí, se ele chegar em Fortaleza e precisar voltar até Mossoró, ele fez e voltou para Mossoró. Quantos quilômetros percorrerá no total, desde que saiu de Natal? Ah, gente, isso é tão comum. Em feira de ciência, a gente falta mesa, né? E aí a gente tem que começar a emendar as mesas. Foi o que aconteceu com Beatriz. Ela precisará de uma bancada de 3 metros de comprimento. 3 metros. Mas não tem isso. Ela conversou com um funcionário do colégio, resolveram juntar 2 mesas que têm a mesma altura, porque não poderia ter desnível, a mesa tem a mesma altura. Mas ela tem comprimentos diferentes. Ó, uma mesinha tem 122 centímetros, a outra tem 178. Se juntarem as 2 mesas, eles conseguirão montar a bancada com o comprimento que ela precisa. Qual o comprimento que ela precisa? 3 metros. Então, faça a soma dessas duas e responda se vai conseguir montar essa bancada ou se vai faltar alguma coisa. Se faltar, quanto faltou? João vai a pé para a escola, percorre 650 metros e anda mais de meio quilômetro. Terminadas as aulas, ele vai para a casa da avó, onde almoça. A distância da escola até a casa da avó de João é 350 metros. Agora, no total, passando pela escola de sua casa até a casa da avó, João percorre mais ou menos ou exatamente 1 quilômetro. Vamos lá, gente, olha só. O João saiu da casa dele e foi até a escola. Ele percorreu 650 metros. Aí, depois da escola, ele vai para a casa da avó. A avó mora a 350 metros. Então, pergunta-se se João, passando pela escola e indo para a casa da avó, se ele percorreu mais ou menos que 1 quilômetro. Faça a continha
e verifique aí. Agora, continuando. Gente, o frevo é muito bom, é típico da região nordeste do Brasil e tem uma forte herança social e cultural. Apresenta aqui uma rica cultura com danças, músicas e roupas típicas, né? Lá na região nordeste. E o frevo é uma dessas, que é praticada, por exemplo, no estado do Pernambuco. Então, lá no Pernambuco tem frevo. Nessa dança é comum o uso dessas sombrinhas coloridas. E é uma artesã que faz as sombrinhas coloridas. Aí, para fazer as sombrinhas coloridas, ela comprou 152 metros do tecido vermelho, 167 do tecido azul, 216 do amarelo e ainda 189 do tecido verde para confeccionar várias sombrinhas. Quantos metros de tecido ela comprou ao todo? E aí eu peço você agora para treinar. Olha, aqui como estudar sozinho. Vou ensinar. Pegue o livro e faça as contas sozinhos. Então, sozinho aí. Sozinho, né? Sozinho. Faça essas atividades da página 102 dos exercícios propostos, mais página 103 e 104. Faça essas continhas e aprecie seu final de semana. Espero que ele seja doce e cheio de boas surpresas e que você brinque muito. Beijo grande. Bom descanso.